Oi, tudo bem? Eu sou Ivana Arantes, falo com você aqui sobre comércio exterior e hoje o tema é deadline, esse termo em inglês e como ele se aplica no comércio exterior. Fique comigo até o final. A palavra deadline é um termo em inglês e é um anglicismo. Anglicismo é um termo ou uma expressão no idioma inglês que é aplicado a outro idioma, no nosso caso português aqui. O termo deadline significa um prazo, um limite, que pode ser o prazo final, a data de entrega. A partir daquela data, não se pode mais cumprir aquele compromisso que foi pré-determinado. Então, deadline é o último, é o limite, que pode ser de data ou de hora ou de ambos. Data e hora juntos. A apresentação de um projeto, o horário bancário, o horário de embarque no voo, a data de casamento, pagamento de boleto, tudo isso está envolvido com algum deadline, que é o prazo para que aquele compromisso daquela data seja cumprido. Se for o pagamento de um boleto, o deadline é o prazo para o pagamento dele e que aquele dinheiro seja remetido através do boleto para alguém que espera o recurso financeiro. Se for a data de um casamento, todo mundo já sabe, né? Não precisa entrar no detalhe, que as pessoas vão se arrumar para irem ao casamento, cumprirem o compromisso da festa e participarem daquele evento. Se for para embarcar em um voo, o deadline é o embarque, é até o horário que é possível se apresentar para a companhia aérea para que seja possível de ser embarcado naquele voo. Ou seja, tudo isso está relacionado a uma data, a um prazo. Deadline é um prazo. E esse prazo está relacionado a uma informação que tem que ser dada para alguém, ou a chegada de alguém em algum lugar, ou a chegada de um produto, também em um determinado destino. Se tivermos como exemplo a compra de um produto pela internet, ok? O comprador tem o interesse no menor deadline possível, no deadline mais curto, que é o prazo de entrega menor possível, porque ele quer logo receber a mercadoria dele. Já do ponto de vista do cliente, ele tem interesse que a mercadoria chegue logo, né, dentro do deadline, né? Até o deadline, não precisa ser exatamente no deadline, né, no último prazo, mas dentro daquele deadline para que o cliente dele fique satisfeito e ele fidelize aquele cliente, sabendo que ele pode comprar de novo daquele vendedor que cumpre o prazo de entrega prometido. No comércio exterior, o deadline é de extrema relevância porque ele determina muitos prazos a serem cumpridos para que haja a boa ordem no processo de operação, de importação ou de exportação. A boa ordem é o que chamamos para que todas as etapas sejam cumpridas dentro dos deadlines estabelecidos para cada uma delas. Então, em uma operação de importação e exportação, há mais de um deadline. Aliás, há vários deadlines que, se não cumpridos à risca, põem em risco a operação inteira ou, no mínimo, gera custo extra onerando a operação. A maior vantagem de se cumprir deadline e de se trabalhar com deadlines é que é possível organizar, acompanhar e manter a operação como planejado. Então, se existe deadline, se existe prazo para que sejam cumpridas as etapas, nós trabalhamos de forma organizada, planejada, a operação dentro desses prazos. E é importante ver se esses prazos podem ser cumpridos de fato, porque uma coisa é se planejar, né? Outra coisa é o que se pode executar. Mas considerando que houve um planejamento, que esse planejamento recebeu, né, foi possível de que o deadline seja possível de ser cumprido, então é importantíssimo, numa operação de comércio exterior, seja de importação ou de exportação, que haja deadlines pré-estabelecidos e possíveis de serem cumpridos. Vantagens de se ter deadline durante a operação é que as pessoas responsáveis
pelas etapas, pelos processos, pelos trabalhos que dependem de cumprimento de prazos, podem se organizar melhor. E quando elas sabem exatamente o prazo que tem que ser cumprido, elas podem fazer aquele trabalho até antecipadamente ao prazo e passar para a próxima etapa, entregando aquele trabalho para uma outra pessoa responsável, um parceiro, um terceiro ou um colega de trabalho que está do lado, realizar e concluir a etapa daquele processo, sem ônus extra e também sem qualquer perda de prazo futuro. Se uma empresa é rigorosa na exigência do cumprimento dos deadlines, ela também é rigorosa ao entregar esses prazos para os seus clientes e os seus parceiros. Então é importante e é muito vantajoso que uma empresa sim trabalhe com deadlines para que ela possa se mostrar grande, envolvida com todas as pessoas e os processos de uma forma geral no comércio exterior. No começo do vídeo deste tema eu falei sobre o termo anglicismo, né? Anglicismo existe muito no comércio exterior brasileiro. Então, você vai ver que vários termos que eu vou usar aqui, que são em inglês ou até mesmo em outros idiomas, tá? Mas o anglicismo tem mais a ver com o idioma inglês. Né? Esse termo, a palavra anglicismo, né? Eles são adaptados como uma gíria empresarial. A própria palavra marketing, a palavra follow-up, a palavra brownie, Casual Friday, todos esses termos e palavras foram adaptados para as empresas, então são consideradas gírias empresariais. Pode parecer um pouco complicado entender sobre isso, mas eu estou aqui justamente para te ajudar. Inclusive eu vou aproveitar para te convidar para se inscrever no meu canal no YouTube e nas outras mídias sociais para você acompanhar o conteúdo que eu coloco aqui, que é muito valioso sobre o comércio exterior, porque eu vou te ensinar tudo que eu sei sobre o comércio exterior aqui com você. Agora que você já entendeu o que significa deadline, eu vou explicar para você na prática como é que ele se aplica no comércio exterior. Para começar, você deve ter em mente que deadline, prazo de entrega, ok? Pode ter a ver e deve ter a ver, na verdade, com data e hora. Pode ser só data ao longo do dia, pode ser data e hora. Por exemplo, vamos supor que um prazo, um deadline para entrega de documentos de exportação no Porto de Santos, dentro do terminal alfandegado, onde vai ser desembaraçada a carga, tá? Seja no dia 18 de março ao meio-dia. Ou seja, nós temos um deadline com data e hora. Esse prazo de entrega tem que ser estritamente cumprido, sob o risco de se perder o embarque nesse exemplo que eu dei agora. Agora eu vou dizer para você, na prática, como é que o deadline é aplicado no comércio exterior, modal por modal. Então, como eu falei em um outro vídeo, que você vai poder assistir aqui embaixo, procura ele aqui para você assistir sobre modais de transporte, existem 5 principais modais de transporte, mas eu vou focar em 3, que são os 3 principais utilizados no comércio exterior de uma forma como um todo, não só no Brasil, tá? Então, eu escolhi falar primeiro do marítimo, porém, eu vou te dizer uma coisa importante aqui. Você viu que eu escrevi aqui em vermelho, né? E se eu for traduzir isso aqui ao pé da letra, deadline significa linha da morte. Muita gente gosta de ver o deadline, interpretar como uma coisa terrível e dramática. Mas como o meu objetivo aqui é ensinar para você que o comércio exterior, ainda que seja complexo, é muito possível, tanto que eu faço isso no meu dia a dia, todos os dias, há 25 anos, eu coloquei em vermelho apenas para chamar a atenção. Porque o deadline é uma coisa muito positiva, tá? É uma situação de alerta. O alerta geralmente é vermelho. Então eu deixei por este motivo. Então esquece essa coisa de linha da morte. Aqui a gente não fala sobre morte, a gente fala sobre vida, coisas positivas, soluções, possibilidades, otimismos e realismo. De fato, o deadline é um prazo limite e ele é nosso aliado, porque ele nos orienta. Ele está em vermelho por ser um alerta, só por isso. Mas eu vou usar um verde agora, que é para ficar mais legal. Então, deadline tem a ver com prazo, tá? Vamos lá no marítimo.
Eu escolhi falar para você deadline no caso de marítimo, embarque de mercadoria em container, tanto para importação quanto para exportação, ok? Então, no meu primeiro exemplo aqui, tá? Eu vou falar sobre exportação. O deadline na exportação, e como eu vou falar de forma prática, então eu vou dar exemplo, tá? Tem a ver, por exemplo, com cumprimento de prazo, de documento e de carga. Eu vou dizer para você como é hoje o meu dia a dia aqui. Então, um deadline no marítimo, exportação, o que eu tenho que cumprir? Que prazo é esse? O prazo para eu providenciar com que a transportadora rodoviária retire o container vazio para ele ser estufado. Tá? Esse é o termo, quando a gente vai encher o container de mercadoria, ele é estufado. E quando a gente vai tirar a mercadoria do container, ele é desovado. São os termos principais, tá? Os mais utilizados. Então, na exportação, eu preciso cumprir o deadline para retirada do container vazio lá no terminal de cargas, onde ele fica vazio, aguardando para que esse container seja levado até a empresa do meu cliente de exportação, para que a mercadoria seja colocada dentro dele e assim ele ser estufado. Tá? O próximo deadline que eu tenho que cumprir, vou colocar aqui 1.2, é o deadline de documentos. Tá? Quando eu falar documentos aqui com você, eu estou dizendo documentos, nota fiscal, mais os documentos de embarque, que são fatura comercial, packing list e conhecimento de transporte, ok? Então, os documentos de embarque básicos são esses, mas existem outros também. Então, se eu tenho que cumprir um prazo, um deadline de documentos, o que significa isso? Significa que o meu container foi retirado vazio, já foi levado para a empresa do meu cliente de exportação e ele foi estufado e agora eu consigo ter os documentos. Os documentos são a nota fiscal de exportação, mais a fatura comercial, mais o romaneio de carga ou packing list. Por que eu já consigo? Porque esse container já é estufado, então eu sei a quantidade de mercadoria que foi colocada, eu sei o peso bruto, o peso líquido e com isso é possível já emitir a nota fiscal. A partir da nota fiscal, nós conseguimos emitir a fatura comercial e o packing list, ou romaneio de carga, tá? Porque nós temos todos esses dados já definitivos. Então, com esses dados definitivos, a gente providencia aqui no escritório os documentos, esses que eu falei, nota fiscal, fatura comercial e packing list, ou romaneio de carga. Eu pego esses documentos já prontos, né, e envio eles via e-mail para a quem de direito está aguardando na aduana, lá no Porto de Santos, nesse exemplo aqui, certo? Então, quando eu envio por e-mail, eu estou passando a responsabilidade para frente, eu estou cumprindo uma etapa e estou cumprindo o deadline daquela etapa ao passar para outra pessoa que está lá no Porto de Santos aguardando. Essa pessoa que está no Porto Santos aguardando vai tomar uma providência junto à Companhia Marítima, à Receita Federal e outros órgãos envolvidos para que cumpra-se o deadline de entrega de documentos. Mas o container ainda está lá na empresa, do cliente, não tem problema, porque os documentos foram gerados e esses documentos vão para frente, eles vão ser enviados para o cumprimento de deadline do prazo, porque a Companhia Marítima e outros players do processo todo estão envolvidos, têm que tomar as suas providências, tá? Isso é feito por quê? Porque aqui no 1.3, esse container agora cheio tem que ir para um recinto aduaneiro, para o terminal de cargas, né? São vários termos que eu falo aqui, né, de locais, mas em todos os vídeos eu vou explicando um pouco mais aqui sobre cada um deles. Então aqui no 1.3, para você que me ouve aí, né, 1.3 eu estou escrevendo aqui que é o container cheio, tá? Ele foi estufado, esse container, né? E ele vai agora para a aduana. Os documentos já foram enviados para lá
e agora ele vai para o terminal, né? Desculpa, eu falei aduana, mas vamos simplificar as coisas, então ele vai para o terminal, lá para o armazém. Quando esse container cheio também tem um deadline dele, porque ele precisa chegar até um determinado dia e horário, cumprir esse prazo, para que as pessoas e as empresas que estão lá no Porto de Santos aguardando saibam que ele chegou. Ele vai dar a presença de carga para ele, né? Eles vão falar, ó, esse container cheio, número tal aqui, da empresa tal, chegou. Então ele cumpriu o deadline. Quando ele cumpre esse deadline, aí passa-se para a nova etapa, né? Essa nova etapa é uma etapa de pesagem, tá? Ela tem uma sigla que é VGM, tá? Em inglês significa que é a medida aqui do peso, é a verificação do peso bruto, tá? Da mercadoria. Então, esse container cheio é pesado para que o peso dele seja aferido, porque o peso em geral, peso líquido, peso bruto da carga mais o container, porque o container tem uma tara, que é o próprio peso dele, né? Tudo isso tem que ser aferido aqui para que a documentação de embarque, documentação do conhecimento de transporte, né? A documentação que forma o conhecimento de transporte tem que sair corretos do Brasil. Então, essa aqui é uma nova etapa, então, é um novo deadline, tem que ser cumprido. Olha só aqui nesse exemplo, quantos deadlines tem? Nós temos 4, né? Nessa exportação marítima aqui, o deadline para retirar o container vazio, temos o deadline para cumprir a entrega dos documentos, temos o deadline para entregar o container cheio e temos o deadline para fazer a verificação do peso, né? A aferição do peso bruto aqui no Brasil. Para você ver a importância disso daqui. Se um desses deadlines aqui, se vamos supor aqui logo no primeiro, ó, eu não retirei o container, vamos supor que esse daqui já furou. O container vazio, por algum motivo que não interessa qual, não foi retirado. Tá? Daqui para baixo não acontece mais nada. Se retira o container, estufa o container, mas não entrega os documentos, chega com o container cheio no porto e não cumprir essa etapa aqui de deadline de entrega dos documentos, a mercadoria não vai embarcar, porque o prazo não foi cumprido, ainda que o navio demore 2, 3, 5 dias para chegar, porque existe uma programação muito rígida. No caso do marítimo, ela é extremamente rígida e existe até mais tempo de se pedir. Às vezes acontece assim, se eu vejo que não vai ser possível cumprir um deadline, existe essa possibilidade ou risco, eu já peço uma extensão do deadline, que nem sempre pode ser concedida. Então, o não cumprimento de deadline que gera estresse, gera custo extra, gera atraso e então é bom que não se perca o prazo, o deadline de forma alguma. Isso é muito sério numa exportação como é essa aqui do exemplo que eu dei para você. Agora no rodoviário, tá? No rodoviário eu vou dar o exemplo de mercadoria de exportação via Foz do Iguaçu no Paraná, tá certo? Então no rodoviário nós temos o caminhão, né, que vai chegar nesse exemplo aqui de exportação com mercadoria em Foz do Iguaçu. O deadline que eu vejo assim mais claro e evidente, fácil de ser entendido numa exportação, nesse caso aqui, é o deadline de horário, tá? Então, num caso aqui, exportação, o caminhão chega lá, 17 horas. Do final do dia, né? 17 horas não dá para fazer muita coisa no dia mais, né? Então, se o motorista chegar lá por volta de 17 horas e se apresentar, provavelmente ou ele chegou no deadline, exatamente no deadline, ou ele vai chegar depois, porque nesse horário aqui, a fiscalização da Receita Federal, do Ministério da Agricultura, Anvisa, ou seja, dos órgãos intervenientes que estão lá, através dos seus representantes, dos seus auditores fiscais, podem já ter ido embora. Eles podem ter terminado o expediente dele, eles podem estar saindo nesse horário e aí eles precisam receber os processos para apreciação com mais antecedência, né? Mas vamos supor que o prazo seja 17 horas. Então, ele chega lá e se apresenta às 17 horas, pode ser que não dê tempo, né? Então, eu imagino aqui que seria assim, o deadline 17 horas, porque às 18 horas as pessoas vão embora.
certo? Porque aí nós temos aqui 1 hora de prazo para se trabalhar. Então, de novo, vamos supor aqui que o deadline na exportação em Foz do Iguaçu para apresentação do caminhão com os documentos todos, né, de exportação, seja diariamente 17 horas. Então, este é o deadline de hora, então a gente precisa saber qual é o prazo que se deve cumprir numa aduana de fronteira, que é diferente do marítimo, né? Porque as situações são bem específicas, tá? Um outro exemplo aqui em relação a documento, né? Vamos supor aqui que para apresentação de mercadorias, né, do caminhão que chega lá, para emissão do certificado de origem, tá? Vamos supor que a gente queira aqui emitir um certificado de origem lá na fronteira. Então, precisamos apresentar os documentos que são básicos, ou melhor, são os documentos base para emissão do certificado de origem. O deadline para emissão desses documentos é meio-dia de todos os dias. Se quiser que esses documentos, ou melhor, que o certificado de origem seja emitido no mesmo dia, então eu preciso apresentar a documentação para emissão do certificado de origem até meio-dia para eu receber o próprio certificado de origem emitido no mesmo dia. Se eu apresentar depois desse horário, aí só no dia seguinte. Tá vendo então a importância de se cumprir o deadline? Porque o deadline coloca ordem e organização para os processos. Então, se eu sei e domino a questão do deadline nas aduanas brasileiras, eu consigo, por exemplo, falar para o motorista do caminhão, não adianta você chegar muito cedo ou muito tarde, porque não vai dar para a gente fazer nada nesse dia aí. E se isso aqui, se isso acontecer numa sexta-feira? Se isso acontece numa sexta-feira, corre o risco de o motorista e o caminhão ficarem lá até a segunda-feira da semana seguinte para o processo ser apreciado. Então, é melhor que não se chegue numa sexta-feira, numa aduana, a menos que esteja tudo com prazo, com a documentação em dia. No caso aqui, rodoviário, né, numa fronteira, para que isso não se corra o risco de ficar parado lá, esperando o próximo dia ou a próxima semana, né? Eu vou dar um exemplo aqui na importação também, que eu considero relevante, tá? O deadline. Esse deadline que eu vou falar aqui, um cumprimento de prazo no despacho aduaneiro de importação de carga fracionada. Vou explicar. Tá? Nesse exemplo, vamos supor que eu tenho aqui um cliente, eu tenho mesmo um cliente de importação que está importando óleo de soja a granel. Ele importou uma quantidade de toneladas bem grande, mais de 1.000 toneladas de óleo. Então, como elas vêm em caminhões, como o óleo vem, né, em caminhões que comportam até 30 toneladas, se ele importou 1.000 toneladas, então vão ser vários caminhões. Então, o que a gente faz? A gente registra aqui uma importação, que é uma DI, Declaração de Importação Fracionada. Fracionada porque vai vir em frações. Em frações, né? Ela vem em frações. Então, a DI fracionada chega aqui. Então, quando eu informo para a Receita Federal que eu vou registrar uma declaração de importação fracionada, a partir desse momento existe um prazo, né? Porque quando eu abro um processo assim e os caminhões começam a entrar, tem que ter um prazo limite para o último caminhão entrar e a gente encerrar o lote. É o deadline. Então, qual é esse deadline numa DI fracionada? Ele é 30 dias a partir do primeiro caminhão. Então, hipoteticamente, se o caminhão chegou no dia 16 de abril de 2021, eu conto mais 30 dias, de uma forma simplista aqui, né? Mais 30, isso aqui vai dar, então, 16 de maio de 2021. Esse é o deadline. Esse é o deadline para que eu registre nesta DI a entrada do último caminhão para fechar o lote. Isso é muito sério, porque se esse prazo não é cumprido, existe uma aplicação de uma multa. Essa possibilidade existe. Então, nós vigiamos o prazo para que o cliente importador aqui não seja penalizado. Agora, mas é tão rígido assim, Ivana? Não, não é que não é tão rígido assim. Nós sabemos que imprevistos podem acontecer e nós sabemos que, eventualmente, aí numa guerra, num fenômeno da natureza, esse prazo não pode ser cumprido. Então, eu tenho que antecipadamente a este deadline informar a Receita Federal solicitando mais prazo. Tá? Isso é fundamental. Então, a gente
Olha que a importância do deadline. O deadline está assim, à nossa frente, foi por isso que eu escrevi aqui na folha anterior em vermelho, porque a gente não pode esquecer do prazo para ser cumprido, né? Esse prazo, uma vez cumprido, tudo bem, a mercadoria, no caso aqui desse exemplo da DI fracionada, a DI vai ser desembaraçada dentro do prazo e fica tudo correto. Agora, se ainda assim, se eu peço prorrogação, essa prorrogação é concedida e aí existe um novo deadline e ele não é cumprido, aí sim vai ter uma penalidade, né? Porque nós temos que entender também que a Receita não pode deixar um processo em aberto, a bel prazer, no nosso prazo, porque cada importador tem o seu prazo, né? Então a Receita Federal, nesse caso, nesse exemplo aqui, colocou o deadline a ser cumprido rigorosamente. Bom, agora eu vou passar aqui para um outro modal, tá? Vou falar do deadline no aéreo. Aí esse deadline no aéreo é diferente, para você ver, né, que cada modal tem a sua particularidade e é importante nós entendermos todos eles. No aéreo, você imagina que quando a gente está falando de embarque aéreo, tudo é muito urgente. O avião, por si só, por sua natureza, vai muito rápido, então ele vai de um país a outro em poucas horas. Ele cruza os oceanos em poucas horas também, né? Em 30 horas a gente sai do Brasil e chega na China, literalmente do outro lado do mundo. Então, os deadlines no aéreo também são diferentes. E você pode entender, assim, como eu entendo, que também eles têm as suas vantagens, né, no aéreo. Mas é um pouco complicado de ser cumprido se você ficar muito folgado, né? Eu vou te explicar melhor. No aéreo, o que eu quero dizer com isso é que se um avião voa muito rápido, se este veículo se movimenta de uma forma rápida também, o deadline é mais curto, tá? O deadline é mais próximo do voo. Diferente do marítimo, né? O marítimo você tem muitos deadlines. Então, o deadline de retirada do container, depois o deadline de entrega de documentos, o deadline de entrega do container. Isso aqui não. Aqui é mais rápido, você tem que ser mais ligeiro para cumprir os deadlines. Só que o deadline é mais perto do voo, então você não precisa colocar a mercadoria numa exportação com muita antecedência ao voo. Você coloca um dia antes do voo. Se o voo for à noite, dependendo do produto, você coloca no mesmo dia de manhã. Quando eu trabalhei no frigorífico, a gente exportava carne via aérea, né? Carne resfriada, menos 4 graus Celsius, é carne resfriada. Então tinha o voo noturno para a Europa, para a Suíça, e de madrugada, então a gente mandava a mercadoria na madrugada anterior e ela chegava lá de manhã, pela hora do almoço. Então, a gente tinha o período da tarde para fazer a liberação aduaneira, todos os trâmites. Olha só, é muito pouco tempo, são poucas horas, tá? Um deadline muito apertado, mas ele é mais próximo da hora do voo, certo? Então, aqui eu diria para você assim, ó, numa exportação, tá? A gente coloca exportação, que nós temos que saber, aliás, o deadline de entrega de documentos, porque aqui não tem retirada de container como não tem marítimo, né? E aqui nós temos a entrega da própria carga, né? Caixas, partes. E aqui é 12131, né? Nós temos o deadline de entrega do despacho aduaneiro. É claro que no marítimo e no rodoviário também tem o despacho aduaneiro, né? Só que aqui no aéreo, deixei para falar dele aqui, por causa desse tempo curto, né? Então, quando a mercadoria chega no aeroporto, a gente tem que entregar tudo junto praticamente. Então, a gente entrega os documentos, apresenta a carga, entrega o despacho aduaneiro. É claro que a gente pode ir antecipando isso daqui via digital, no sistema Siscomex da Receita Federal. Há várias formas de se fazer isso, tá? Mas a gente tem que saber assim, bom, eu tenho o deadline de documento, deadline de carga, deadline de despacho aduaneiro. Se eu não entregar um desses três aqui, a carga não embarca. Tá? É importantíssimo estar de olho nesse caso do aéreo. Então ele é menos trabalhoso? Na minha opinião, sim, porque a gente está trabalhando na operação e faz tudo de uma vez.
Claro que a carga vai chegar por último, né? Porque ela tem que viajar de um ponto até o outro, até o aeroporto. Mas aqui, quando eu estou trabalhando numa operação, eu pego essa documentação, essa carga, eu já olho tudo, já faço inicio o despacho aduaneiro no Siscomex, registrando a ADU e pronto. É muito mais fácil, né? Eu considero assim. Então eu já ponho a mão na massa, faço tudo de uma vez só e mando para frente, né? Para a pessoa que está me aguardando lá no aeroporto, que vai receber tudo aquilo e vai ela cumprir um novo deadline lá, né? Então aqui a gente tem, quando a gente tem uma reserva de um voo, a gente busca lá saber assim, ó, o deadline tem essa sigla, né? Deadline de documentos, aí tem lá a data e geralmente tem uma hora, né? Deadline de carga e por aí vai, tá? Bom, agora eu vou falar sobre um exemplo aqui na importação. No aeroimportação. Tá? Na importação, a gente tem um deadline diferente, né? E esse deadline, no caso da exportação, voltando aqui um pouquinho, a gente tem que pôr na cabeça que o deadline da exportação pode fazer perder o embarque se não cumprido, tá? E fica para o próximo voo, para o próximo navio, né? O deadline na importação tem mais a ver com a parte financeira, tá? Claro que tem vários deadlines, mas eu vou dizer assim, numa operação básica e sem estresse, né? Então, o que é essa parte financeira? A parte financeira que envolve a armazenagem, por exemplo. Não somente ela, mas, por exemplo, a armazenagem, tá? Aqui, quando nós... Armazenagem, né? No armazém, no recinto aduaneiro, tá? Numa alfândega, existe um prazo chamado período. Tá? Todo aeroporto, e os portos também tem isso, mas todo aeroporto tem um prazo, né? Tem uma tabela. Então, olha só, a mercadoria chega, o voo chega, a mercadoria sai de dentro da aeronave. Quando ela, vamos supor que ela entre no dia 16 de abril, tá? No dia que eu estou falando aqui, gravando esse conteúdo para você. Então, ela chega aqui no dia 16 de abril de 2021. Existe um período de 2 dias de armazenagem. Se a mercadoria não for retirada dentro destes 2 dias, passa para um outro período. Aí, esse período é de mais 3 dias, então dão 5 no total. E se não for retirada, aí passa para um outro terceiro período, que aí esse terceiro período é de 10 dias e por aí vai, certo? Então, olha só aqui, que coisa. Vou colocar aqui, primeiro período, segundo período, terceiro período de armazenagem. Então, o deadline do primeiro período, se neste meu exemplo é de 2 dias, então o deadline é 18 de abril, tá? O deadline para o segundo período são 2 dias mais 3, então são 5. Então, 16, 17, 18, 19, 20, 21 de abril. Ai, Ivana, mas é feriado. Então, tem que tirar antes. Senão, vai virar o próximo período e vai pagar mais. Né? Então, aqui, o terceiro período é de 10 dias. Então, 10 dias, a gente conta 16 mais 10, 26. E se eu retirar a mercadoria dentro do primeiro período é um valor, dentro do segundo é um valor um pouco maior, dentro do terceiro maior ainda e assim vai, né? Então os deadlines aqui são os deadlines nesse exemplo para você, é o deadline que eu falei que é financeiro, tem a ver com financeiro, é por causa de pagamento, deadline de armazenagem. Tá? Então, na importação, nós pensamos, mas como é que eu faço então para saber isso? Você tem que entender que tudo tem deadline numa aduana brasileira. Tá? Em todas as aduanas, né? A gente está falando aqui do comércio exterior aqui. Né? Então, você precisa de programação. Não existe programação sem deadline. Você tem que entender, quando fizer um curso para o seu cliente, que você tem que ver quantos dias aquela mercadoria vai ficar no armazém. Se você vai entender, se você vai analisar, né, e vai entender que dá para cumprir os deadlines na exportação, quanto vai custar? Voltando lá, se a gente voltar aqui no marítimo e no rodoviário, dá para cumprir esses prazos, esses deadlines tão curtos?
Não, não dá para cumprir, então a gente tem que fazer um cálculo para ver quanto vai custar. Certo? Então, essa importância do deadline na operação do comércio exterior, e é por isso que eu fiz questão de gravar, trazer esse conteúdo para você aqui, porque os prazos em geral, os deadlines, são extremamente relevantes no comércio exterior para se ter uma boa operação, um bom planejamento e custo, que nem unha, tem que cortar todo dia. O custo tem que ser dominado de toda forma no comércio exterior, tanto para importação quanto para exportação. Porque quando a mercadoria está no armazém, dentro de uma aduana, está correndo despesas já o tempo inteiro. Então a gente precisa com que a mercadoria entre e saia da aduana o mais rápido possível, independente de ser exportação ou importação. Portanto, no tema de hoje, você viu aqui comigo sobre deadline. Deadline é prazo de entrega, é o prazo limite para se entregar uma informação, um documento ou a própria carga. E o deadline pode e deve ser usado a seu favor, a favor da operação. Eu espero que você tenha aprendido muito comigo hoje sobre isso daqui, que é um tema relevante demais na importação e na exportação. E peço que você continue me acompanhando os meus conteúdos, compartilhando com pessoas que você acredita que vão fazer bom uso e precisam saber dessas informações. E eu espero você na próxima. Até mais!